Aqui é o Riley, começando então mais um episódio de Riley Solo, e aqui da nossa campanha de A Maldição de Strahd. Se você está acompanhando já aqui alguns episódios, não esqueça aí de curtir, compartilhar, comentar também se você está gostando, o que você está gostando, se você tem sugestões aqui para a campanha de outros jogos também, que eu posso trazer no canal, pode ficar à vontade. E não se esqueça também de clicar no sininho, porque ali tem as notificações de novos vídeos, se você está acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando as plataformas de áudio, estamos no Google Podcasts e também no Spotify, beleza? Então, continuando a nossa história aqui de A Maldição de Strahd, após sobreviver ali à floresta Svalikna, e os nossos aventureiros foram atacados por um lobo atroz. Eles foram resgatados por uma patrulha de Valak, da cidade de Valak, e eles foram escoltados até lá, né? Eles perceberam que teve um festival recente para celebrar a vitória dos Valaquianos ali, que estão enfrentando os lobos, né? Os lobos têm atacado muito a região. E aí os guardas orientaram que os nossos aventureiros procurassem a estalagem Água Azul para descansar. E eles sabem que precisam encontrar aliados para enfrentar o Strahd, né, se eles quiserem sair vivos aqui da Baróvia. Então, conforme eles estão lá descansando, lembrando que eles chegaram à noite aqui, né, em Valak, né, também à noite, eles percebem que o salão está cheio, muitas pessoas estão ali bebendo, né, estão aproveitando, descansando, tentando relaxar. Muito diferente do cenário que eles viram lá na Baróvia. E as pessoas estão muito abertas a conversar, né? E eles olham lá, tem pessoas bem diferentes, de fato, tem outros viajantes que também foram, que vieram parar na Baróvia, mas que não são habitantes naturais deste reino. E então Ragnar, Igraine e Irene estão tentando achar aliados, né? Nesse meio tempo, a Irene está muito cansada, ela decide ir dormir. As crianças também já foram bem recebidas ali na estalagem, também já estão dormindo, já se alimentaram e foram dormir. Então Ragnar e Igraine estão procurando aliados. Enquanto isso, eles estão conversando ali com algumas pessoas e eles já descobriram algumas coisas sobre Valak. Uma delas, por exemplo, o nome do burgomestre, né, que é o equivalente a prefeito dessa cidade, é Barão Vargas Valakovich, né? Ele é um dos descendentes dos criadores da cidade de Valak, né? E ele gosta de fazer festivais, que ele acha que isso daí são formas de reforçar o poder de Valak, mostrar como é que eles estão prontos para enfrentar a ameaça de Strahd Vonsarowitch. E em breve ele pretende fazer mais um festival chamado Festival do Sol Fulgurante. Isso daí dá para acontecer nos próximos 3 dias. E a celebração que ele fez anterior foi a celebração do Lobo Sem Cabeça. Foi há menos de uma semana. Algumas pessoas estão céticas porque na Baróvia, né, onde as pessoas vivem ali, não há sol, assim, de fato. Durante a manhã é sempre um céu nublado quando não está chovendo. Então eles não têm acesso direto à luz solar. Então, alguns falaram num tom de crítica. Outra coisa também que os aventureiros eles aprendem ali é que alguns sobre esses festivais é que alguns dos valaquianos acreditam que isso mantém o diabo Strahd fora da cidade. Enquanto outros acreditam que na verdade o que defende mesmo é a igreja de São Andral. Lá tem uma relíquia que deve afastar os poderes sombrios, né? Por isso que Valak continua de pé. Eles dizem que nem todas as pessoas também de fato estão satisfeitas com a atuação do burgomestre, né, do Vargas, só que ele conta com um capanga ali que com mão de ferro tenta manter a ordem na cidade, inclusive prendendo pessoas que sejam contrárias às decisões do burgomestre. Então quem lidera esses capangas dele é um homem chamado Izek Strazani. Ele é um cara bem violento e ele tem uma deformidade, né? Um braço dele é monstruoso. E aí parece que desse braço monstruoso ele consegue conjurar fogo.
Então as pessoas falam dele assim com um certo medo, né? De enfrentar algum tipo de represália. No entanto, também eles mencionam o nome de uma outra nobre que mora na cidade, mas que é contrária ao burgomestre, que é chamada Lady Fiona Watcher. E ela diz que ela costuma ter uma frase que ela sempre diz que prefere servir ao diabo do que a um louco. E isso tem chamado a atenção. Então, eles têm uma inimizade, assim, o burgomestre e a Lady Fiona. Mas as pessoas não sabem o que ela está aprontando, né? Seria interessante, talvez, conversar com essas duas pessoas. Aí dizem que ela tem uma antiga casa na cidade, mas que dificilmente ela sai dessa casa, e que ela tem 2 filhos adultos, né? Chamados Nicolau e Carlo, que são 2 arruaceiros, estão sempre fazendo besteira. Dizem também que ela tem uma terceira filha, que é louca, mas que ela mantém trancada dentro de casa. E aí o Ragnar e a Igraine se entreolham porque isso lembra um pouco da Maria Louca lá da Baróvia, que também era considerada louca, mas que na verdade ela está à procura da filha dela, que está desaparecida. Então eles tentam mapear ali na cidade, ver se eles encontram alguém ali dentro da estalagem, mas não tem ninguém com a descrição da Gertrudes. Outro papo também que está rolando ali entre os viajantes, entre os valaquianos, é que volta e meia alguns brilhos roxos foram vistos saindo do sótão da mansão do burgomestre. Então isso daí é uma coisa estranha que nós temos aqui no vilarejo. Nós temos aqui na cidade. Os ataques de lobos também têm aumentado, por isso que tem patrulhas aí circulando próximos de Valak. Só que isso não tem impedido com que algumas pessoas elas vão ao lago Zarovich, né? Inclusive, tem o maior bêbado da cidade. Ele saiu para pescar, mas até o momento não voltou. Então as pessoas estão preocupadas com o que possa ter acontecido ali no lago Zarovich. E lá perto do lago Zarovich é que eles dizem que um velho louco foi visto circulando. Algumas pessoas acham que ele tinha as vestes parecidas com um mago que apareceu, que disse que poderia, e que falou que poderia destruir o Strade, juntou um grande grupo de pessoas ali, de aldeões, junto pessoas de Valak, pessoas da Baróvia, para enfrentar o Strade, mas foi derrotado. Só que enquanto parte das pessoas acha que ele morreu, outra parte acha que ele sobreviveu e está circulando ali pela outra margem do lago. Outra informação também importante que eles recebem é que há um acampamento Vistani na floresta, né, que fica do outro lado da cidade, a sudoeste da cidade, só que esses Vistani aí não são vistos como amigáveis, diferente dos Vistani que vivem lá no acampamento da Madame Eva. Outras 2 informações também que eles passam sobre a geografia aqui do Reino da Baróvia é que existe a oeste da cidade uma mansão mal assombrada. E aí, de novo, o Ragnar aguenta e fala, outra? E aí essa pessoa que conversa com ele não entende o que ele quis dizer com esse outra. E aí dizem que há muito tempo um dragão morreu ali naquela mansão mal assombrada. Aí dizem também que ao sul existe umas ruínas de um outro vilarejo que existia, só que esse vilarejo foi destruído por conta de algo que o burgomestre fez contra o Strade. Então, em forma de vingança, o Strade foi lá e destruiu aquele vilarejo. Então, daí são as principais informações. Aí os nossos aventureiros já vão marcando ali no mapa, né, esses posicionamentos. E eles acabam entendendo também que, além disso, existe uma outra vila, né, mais distante, chamada Kresk. Ela fica bem mais distante assim, do lado oeste da Baróvia, né, bem mais a oeste. E eles dizem que não, essa vila continua de pé, tem pessoas vivendo lá. Inclusive eles também podem encontrar aliados que estejam a fim de ajudá-los aí nessa empreitada de enfrentar o Strade. Então é isso, enquanto os nossos aventureiros estão ali conversando,
O homem que parece ser o dono da estalagem, ele chega. Eles aproveitam-se no momento que a Igraine e o Ragnar estão trocando as informações aí que eles foram ouvindo e foram perguntando também de outras pessoas que estão ali bebendo. E aí o dono da estalagem, né, da Água Azul, chamado Urvino Martkov, ele chega e fala baixinho assim para não alertar os outros clientes, né? Ele fala: olha, meu suprimento de vinho está quase acabando e a próxima remessa está atrasada. Darei o que vocês buscam se me trouxerem o vinho. A vinícola e a adega ficam a alguns quilômetros a leste daqui. Basta seguir as placas na velha estrada Svalek. Vocês têm mapa? E aí os nossos aventureiros mostram para ele ali o mapa e ele aponta onde fica o Mago dos Vinhos, né? Então ele vai apontando ali no mapa onde os nossos aventureiros podem encontrar, sabe, que é mais a oeste de Valak. E eles se comprometem a ver o que está acontecendo. Então, algumas informações aqui que a gente já tira, já que a gente precisa, vamos conversar com o burgomestre, procurar também essa Lady Fiona, e tem o lago também, né? Sabila do Bêbado, que até o momento não voltou. Bem, mas antes de sair, antes de ir lá para o vilarejo, uma coisa que que eles perceberam é que tem outros viajantes de outras terras também, e eles perguntam, né, se essas pessoas estariam dispostas a ajudá-los, né? Eles falam que eles têm interesse de enfrentar o Strade. E eles conversam com dois homens aqui, assim, meio carrancudos, né, caçadores. Um deles se chama Zoldar e o outro se chama Yevgeny. E aí eles falam que só vão se receberem um pagamento em ouro. E eles dizem: olha, durante o dia, por 5 peças de ouro, nós podemos até acompanhar vocês próximos daqui na estrada. Mas à noite nós retornaremos. E aí Igraine fala: não, mas vocês não gostariam, vocês não aceitariam viajar com a gente durante todo o período? Pelo menos até a gente conseguir realizar aqui as nossas missões? E aí os homens falam: olha, só se vocês se comprometerem a pagar 100 peças de ouro, menos que isso nós não estamos dispostos. Então a Igraine e o Ragnar estão pensando, e nesse meio tempo eles veem que uma outra mesa tem 2 pessoas lá sentadas, né? Tem um homem sentado assim, com as vestes com um manto, né? Sentado, ele tá rindo ali, bebendo de forma animada vinho, conversando com uma mulher assim, de estatura bem baixa, né? Assim, de pele escura, e eles percebem que essa mulher é uma halfling, né? E eles lá estão conversando sobre terem sobrevivido até ali, mas que eles querem voltar para casa. Então, nisso, vamos ver aqui quem tem... A Igraine e o Ragnar têm carismas similares, né? O Ragnar tem 9, que dá modificador 0. A Igraine tem 10, então o modificador também é 0. Então os dois chegam lá para conversar. E eles perguntam se os dois estariam dispostos a viajar com eles, né? Que eles falam que eles também querem voltar à sua terra natal, mas eles precisam de reforços, porque eles imaginam que não tem como sair da Baróvia sem enfrentar o Strade Vonzarovich. E aí nisso, enquanto eles estão conversando ali se eles vão se juntar ao Ragnar e Igraine, eles começam a escutar assim, as risadas, né? Parece que tem alguém contando como se fosse uma piada. Eles olham, veem que é um homem assim, mais velho, assim, de cabelo grisalho, bem magro, e ele tá contando algumas piadas. E dá pra ver que ele tem as orelhas um pouco pontudas, né? Mostrando que ele tem uma ascendência élfica, embora ele mesmo não seja um elfo. E as pessoas estão rindo, o Ragnar vai perguntar: quem é esse cara aí, quem é esse palhaço aí? O cara da outra mesa, que eles estão conversando, ele diz: não, aquele ali é o Rictávio, ele tá sempre aí à noite contando as histórias dele, contando piadas para as pessoas, para entreter aqui na taverna. E acaba que acho que é a forma como ele paga aí o
o Urvino. Aí os aventureiros pensam, acho que ele não é uma boa ajuda pra gente. Mas então, vocês topam vir com a gente? Vou rolar aqui por volta e meia aqui. Vida das dúvidas ao carisma. Vamos ver. Opa, 18. Então a Igraine fala isso, se pergunta se eles vão topar. E aí o cara ele estende a mão e fala: Zenos, prazer. Bem, se vamos sair daqui dessa... Se queremos sair aqui vivos dessa terra, precisamos juntar forças. E aí a outra mulher se apresenta: e eu sou Dara. Então, aqui para fins de jogo, então Zenos, ele é um humano, mago, ladrão. Então ele tem 2 níveis de mago, um nível de ladrão. A Dara é uma halfling clériga de 3º nível. O Ragnar e a Igraine também subiram de nível, estão nível 3. O Ragnar é um humano guerreiro e a Igraine é uma humana maga. Tá? A Irene também sobe para o nível 3, só que ela é uma guerreira. E aí a Dara fala: bem, acho que nós deveríamos visitar a igreja de São Andral. Vocês já foram lá? E aí os aventureiros falam: não, nós ainda não fomos, nós chegamos hoje. E eles fazem um resumo, ele conta o que aconteceu com eles. E aí a Dara fala: não, mas acho que é importante ir lá conversar com o Padre Luciano. Ele pode também nos dar mais dicas também de mais pessoas que nós podemos mobilizar para a nossa causa. Então, tudo bem, faremos isso na parte da manhã. E aí os aventureiros vão dormir, né? Então eles aproveitam, vão dormir lá nos quartos da estalagem. Então agora com o nosso grupo aí com 5 pessoas, né? Então, conforme amanhece, todos já estão recuperados, prontos ali para explorar mais a cidade de Valak. E aí, seguindo a sugestão da Dara, os nossos aventureiros decidem ir até a igreja de São Andral. Né? E aí, quando eles chegam lá, eles percebem que é uma igreja de pedra bem antiga e desleixada. Né? Ela possui uma torre de campanário que é abaulada no fundo e tem paredes forradas com vitrais rachados, né? E que retratam santos piedosos. Tem figuras ali com poses de santo, né? Que aquele corpo parado, ereto, assim, com os 2 dedos, né? O indicador e o médio para o alto. E também tem uma cerca de ferro forjado que envolve o jardim de lápides ao lado da construção. Então uma fina bruma rasteja entre as sepulturas. E aí a Dara diz que ela já conversou com o Padre Luciano, que essa igreja também é dedicada ao Senhor da Manhã. Né? E aí o Ragnar e Igraine lembram que lá na Vila da Baróvia também era. E essa igreja ela foi batizada em nome de São Andral, e que segundo eles, segundo a Dara e os Zenos, os ossos do São Andral estariam enterrados dentro da igreja. E é nisso, assim que eles entram na igreja, o Padre Luciano ele vem logo na direção da Dara e fala: chega assim, algo terrível aconteceu, nós fomos roubados, preciso da sua ajuda.